Viver é colecionar experiências. Cada etapa da vida nos proporciona momentos únicos. Por isso, prezamos tanto o conhecimento. Queremos compreender melhor, descobrir outros caminhos, propor novas soluções. Olhar, somar, inovar. Crescer, fazer, unir, Fluir, viver. com muito valor, mais cor e imenso amor. Todo dia, uma nova oportunidade para sermos mais felizes e tornar o mundo ainda melhor. Podemos sempre mais, como pessoas e como sociedade. Somos daqui, valorizamos nossas origens, mas estamos sempre prontos para ganhar o mundo. Somos imaginadores, Executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999 150 433. Então, meus queridos, estamos aqui de novo, mais uma vez, com o nosso incrível Pode Tudo com o Sasso. Agradeço a presença de vocês que estão aqui hoje, prestigiando o nosso programa, porque hoje o nosso programa ele está recheado de novidades. Nós temos hoje uma convidada mais que especial, uma convidada incrível que vai tirar todas as dúvidas, falar sobre, dar dicas de manutenção. Ela vai falar sobre tatuagens, piercings e microdermais. É isso mesmo, gente. Ela vai tirar todas as dúvidas de vocês. Hoje vocês estão acompanhando o programa pelo Portal Nações. Portal Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. Então, galera, não percam tempo. Já curtam aí, se inscrevam no canal, curtam a toda a programação que o Portal Nações está recheado de novidades para vocês. Tenho certeza que um dos programas vai conquistar vocês aí. Gente, hoje a gente vai falar sobre tatuagens, como eu disse, e piercings, certo? E para falar sobre, eu trouxe aqui a minha querida, a Regiane Xistel, mais conhecida como Regi Careca. Na cidade, gente, ela é conhecida como a Regi Careca. Então, Regi, obrigado pela tua presença, obrigado por participar e obrigado, por estar aí tirando as dúvidas da galera, do pessoal, curtindo, que está curtindo aí, tirando todas as dúvidas contigo. O pessoal já me mandou e vai poder mandar ainda durante o programa as dúvidas que tem a respeito de tatuagem, manutenção, como fazer, o que fazer e tudo mais. Então, seja muito bem-vinda. Oi, Sasso. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Tu mora no meu coração faz tempo, uma satisfação estar aqui contigo. E ainda mais falando do que é minha vida, do que eu adoro fazer, do que é o meu estilo de vida e temos muito o que falar. Isso mesmo. Lembrando que estilo de vida é tudo, né, gente? Estilo de vida é muito importante. E como o nosso podcast ele é direcionado à moda, beleza, estilo de vida, cultura, educação, história, enfim, não poderia deixar de trazer a Regi para hoje tirar as dúvidas aqui do pessoal. Regi, começando, para a gente dar um chute inicial aí no nosso bate-papo, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, breve, sobre a história da tatuagem, onde surgiu, como ela evoluiu e o que é a tatuagem hoje. Tá, legal. Bastante pauta. As datas, elas constam de navegadores, que passavam tatuando com marfim, com ossos, com tinta, tudo natural, há muito tempo. E isso ao longo do mundo todo. E no Brasil, eu acho que os dados são 1890, alguma história assim. E no Brasil começou em Santos, com o Luke Tattoo, que é muito famoso, e muito forte, pela década de 60, mais ou menos. Então, assim, há bastante literatura já a respeito e tal, mas também há bastante ainda especulação, mas tem essa história toda. Claro que isso começou de maneira, com máquina artesanal e tal, e depois a Europa, claro, já tinha suas máquinas, seus tatuadores. Depois que foi trazendo, o cenário de hoje é muito diferente de, por exemplo, eu comecei a tatuar em 2009, que eu comecei mesmo. No Universo, em 2006, eu passei a conhecer. Hoje é completamente diferente, acesso ao material, acesso a conteúdo, acesso a todo tipo de informação.
Claro, também em virtude da internet, Sim. mas em virtude da aceitação que a tatuagem tem hoje, né? Há muito tempo era um pouco complicado. Então... E, inclusive, isso vai ser uma das questões que a gente vai levantar aqui. Como a tatuagem é vista hoje, como ela evoluiu, né? Enfim, isso nós vamos conversar durante, assim. Sim. Mas tu falaste, assim, ó, que no Brasil ela começou... A história da tatuagem no Brasil começou em aproximadamente 1960. Isso. E tu falaste com o Luke tatuador. Essa pessoa, essa marca existe até hoje? É uma marca muito forte no Brasil, no universo da tatuagem? Assim? Ele é um nome conhecido e faz parte da história, porque ele era navegador e veio de fora, né? Sim. E ele começou em Santos, também em virtude do Porto, né? Essa história toda. E foi aonde os dados assim, iniciais foram, né? Muita gente que começa a tatuar já não tem esse conhecimento. Sim. Né? Já não tem mais essa história. E se começava muito pelas tatuagens tradicionais. Âncora, caravela, né? Toda essa história relacionada ao mar que se fazia, o desenho das marinheiras, sabe? Vários desenhos mais caricatos, mais crus e mais simples. Por isso a história da âncora, Isso, então, por isso. Esse link assim que se faz da âncora com a tatuagem, Isso. foi porque ela surgiu, então, no mar. No mar, Isso, assim. exatamente. Legal. Inclusive tem o desenho Popeye, se não me engano, ele tem uma âncora tatuada. E ele é um marinheiro. Exatamente. Toda essa cultura do mar tem muito a ver com esse início de tatu, porque eram as pessoas que tinham acesso a viajar, eram as pessoas que tinham acesso a ir parando, levando a cultura de um lugar para o outro. Até o nome tatu tem a ver com o movimento que se fazia, né, com os ossos e tal, para pigmentar a pele, ficava... com certeza tem a ver com as tribos, né? Fazia o tatal, daí virou tatu, né? Português, claro, tatuagem, a gente usa também o tatu para tudo, mas tem a ver com esse movimento de repetição que se faz para fazer manual, né? Sim. Eu li alguma coisa a respeito, assim, né? Quando tu resolveu aceitar o meu convite para estar aqui hoje, fui dar uma pesquisada e eu vi que em alguns povos, assim, as pessoas utilizavam uma espécie de palito de madeira, palito de bambu. Então, isso tem a ver, tipo assim, varia de acordo com a cultura, lógico, né? A gente sabe que, como tu mesmo disseste, nos tempos modernos, as máquinas, né, as agulhas e tudo mais, mas ainda existe esse ramo da tatuagem de se usar, então, a madeira, o marfim para tatuar? Existe ela como uma prática milenar, né? Mas de maneira mais específica, bem cultural mesmo, sabe? Até tem uma senhora, não lembro o nome dela agora, mas ela é famosa na internet, que ela é polinésia de tribo e faz lá as tatuagens dela também todas, se fala com tebori, né? Que tem a agulha na ponta, amarra a agulha na ponta ali, vai fazendo. Hoje em dia já se usa agulha, né? Agulha amarra e vai fazendo e tal. Então hoje existe essa prática. Alguns tatuadores modernos ocidentais utilizam dela, reverenciando principalmente, né? A esses povos originários aí da tatu. Mas o principal, assim, o grande berço são com culturas que vivem de forma tribal. Que também que vai trabalhar com geometria, vai trabalhar com, né? Então, com o preto, com aquele adorno todo corporal que conta a história da família e tal. No Ocidente, a gente ouso dizer que a gente, de certa forma, reproduz essa cultura, porque a gente não tem essa cultura de tribo, de ter seus próprios elementos, né? Tanto que dentro da tatuagem tribal, que ela vai para uma Maori, ela tem as suas linhas, tem a Samoa, entende? Vários tipos que vai estar relacionado às tribos, e grandes tatuadores de referência nesse estilo dominam entende? A área, justamente por ter identificação com o estilo de vida. Então, tu estás falando agora do estilo de tatuagem, né? Estilo maori, tribal, enfim. Eu ouso dizer que a maioria das pessoas que tem tatuagem, elas não têm conhecimento dessas definições todas. Não os profissionais, mas o cliente em si, eu acredito que nem todo mundo tem esse conhecimento, isso, que eu acho muito interessante. Agora que tu estás falando, é bem interessante a pessoa, quando ela faz uma tatuagem, ela entender o significado daquela tatuagem, né? O porquê que ela está tatuando aquilo ali, da onde vem, da onde se originou aquele desenho. Né? É bem interessante. E eu acredito que muita gente não tenha esse conhecimento. Acontece.
é muito notável a diferença para o público que a gente sente. Por exemplo, há 8 anos atrás, a gente construía uma ideia com a pessoa. Era de 10 pessoas que iam no estúdio, eu acho que no máximo 5 já tinham sua ideia pronta, ou já tinha aquela história. E geralmente eram pessoas que já consumiam tatuagem. As pessoas que vinham com alguma coisa pronta. Entende? Ou já havia tatuagem de revista, ou já tinha tatuagem... eu lembro quando começou os programas de TV, tipo o Miami Ink, que contava toda uma história do porquê tatuar, que aquilo ali também trouxe uma popularidade grande, assim, sabe? Só que tu sentia que tinha essa diferença. A pessoa vinha no estúdio buscando entender e buscando saber estilos para poder escolher alguma coisa que se encaixava. Hoje em dia isso é muito complicado, porque a internet trouxe tudo com os milhares de desenhos, as milhares de possibilidades. A pessoa já tem desenhado o que ela quer. Entende? Já tem ali na cabeça dela o que ela quer. E essa busca por alguma identificação diferente, ela já é mais restrita, já é diferente. Há contraponto que tem um público que daí já consome tatu, que já se tatua muito, que daí já mergulha a fundo e já consegue entender as diferenças de estilos, já consegue entender assim, não, mas esse tipo de traço para isso aqui não vai ficar bom, entende? Misturar isso com isso não vai ficar bom. Se tu tem isso, trazer, sabe? Já... Então, Regis, sabe que todas as vezes, né, que eu trago um convidado que vai falar sobre algum estilo muito próprio ou um assunto muito próprio, eu sempre recomendo, gente, ouçam o profissional, né? Deem chance de profissional explicar, né? Por mais vontade que o cliente tenha, né? Por mais que eu chegue lá na tua clínica e eu te diga, não, mas eu quero, sei lá, eu quero desenho tal, né? Tu como profissional, tu vai me orientar, tu vai dizer o significado daquilo e tudo mais. Então, gente, imprescindível. Ouçam o profissional. Ouçam o profissional. A indicação do profissional é sempre, gente, é sempre a melhor. Regi, falando de moda e tatu, certo? A gente sabe que nesse universo a tatuagem ela também é uma moda, né? Eu, por exemplo, eu lembro das tatuagens, as tribais, as famosas tribais, né? Que se usou muito e foi uma febre, assim, né? E também, não só o estilo de tatuagem, mas o local onde era feito a tatuagem. Isso varia muito de acordo com a moda, tem uma influência muito grande, ela varia tanto quanto a moda para roupa, por exemplo, cada ano tem uma tendência. Como que isso funciona? Olha, ela não tanto assim como... Não chega a ser com prazo, como é a moda, né? A moda, ela gira daquele... Sim, ela tem um prazo de validade. Não, a tatu, ela tem a ver também com popularidade da pessoa que porta aquele desenho. Olha que interessante. É muito incrível, assim. Mídia é uma coisa muito forte para tatuagem. Para perfuração também, assim, às vezes acontece, sabe, figuras assim... não, novela não tanto, mas programas específicos que chega lá com algum estilo de tatuagem um pouco mais ousado, um pouco maior, em lugares. Dali uma semana aquele negócio vai estar acontecendo, vai estar estourando, vai ter muita gente igual. O próprio, voltando para a tribo, o The Rock. Sim. Dwayne Johnson, né? Sim. Aquela tatuagem do braço dele, ela foi tão reproduzida, ela foi tão pedida para todos, assim, de pessoas de todos os tamanhos, todos os tipos, todos os estilos de vida queriam aquele desenho. Eu lembro quando a gente tinha ido a São Paulo na Galeria do Rock, que é um grande centro, né, de concentração da moda e da tatu em si, tinha uma foto na porta. Se você procura esse desenho, não entre, porque não fizemos. Então, ele tem a ver com isso. Eu acho que ela busca... A tatuagem, quando a pessoa vê uma tatuagem em alguém, que ela tá uma tatuagem bem feita, ela tá uma tatuagem bem colocada, que ela tem a ver com a personalidade, que não é aquela tatu que a tatu carrega a pessoa, sabe? Ela acaba gerando inspiração. E isso se torna uma maneira de dizer assim, não, mas eu quero isso aqui. E para quem ainda tem alguma insegurança, ela vê uma tatuagem andando em alguém, traz para ela um desejo e traz para ela dizer assim, não, mas é isso que eu quero. Isso é legal, é legal. Às vezes é difícil porque para tu quebrar isso de exatamente só fazer igual, ou, entende? Tu trazer a personalidade da pessoa para ali, às vezes é complicado. Por quê? Mesmo acompanhando, né, todo o movimento, a tatuagem não sai. Então, a gente não pode fazer... ela é uma decisão definitiva. Eu não posso te oferecer uma tatuagem como um trabalho que... Por exemplo, tribal. A galera que fazia, hoje, se for fazer, com certeza, ainda faz tribal.
porque tem a ver com aquela identificação. Só que hoje no estúdio ninguém procura mais tribal. Aquele de pontas e tal, não tem a ver. De repente, se chegar alguém, sabe, com um tribal bem colocado em algum lugar, um negócio bonito, daqui a pouco levanta de novo, sabe? Ela tem a ver com isso, assim, eu vejo essa identificação das pessoas com alguém que se tatuou. Eu lembro que teve uma menina ali, blogueira, youtuber, numa semana, assim, ela fez algumas coisinhas nos dedos, assim, algumas escritas. Eu tive tanta procura de reprodução daquele desenho que eu disse, gente, tá acontecendo no mundo, o que deu essa semana? Eu tive que parar para descobrir quem era a famosa. Sim, que fez o desenho. Porque ela foi dormir sem tatuagem, na outra noite ela dormiu cheia de tatuagem, porque ela fez tudo num dia só. Eu disse, gente, como o poder da internet, né? E realmente essa influência, hoje para tatu isso é muito forte, entende? Aquilo fica muito nítido, assim. Quando a pessoa é consumida pelo seu conteúdo e a tatuagem faz parte daquilo, ela acaba sendo espelho. Mas tu falaste algo que eu achei extremamente importante, que é a questão da personalidade. Exatamente. Né? Que isso deve ser muito bem pensado e pesado, porque, como tu mesma dissesse, não é algo que eu vou ali, vou lavar e vai sair. Não. Certo? Não vai sair. Não. Certo? Então, assim, a tua personalidade tem que ser condizente. Isso. Né? Tem que ser condizente com aquela escolha. Né? Já tem que ser condizente com a escolha. E ainda mais com a escolha do desenho, do motivo, né? Da arte que foi feita. Isso é extremamente importante. Né? Isso é delicado. E tu sabes, eu vou te dizer, experiência própria. Eu não tenho tatuagens. Acho muito bonito, admiro, né, como uma obra de arte, enfim, admiro, mas eu não tenho. Por quê? Porque eu acredito que a minha personalidade não ia segurar a tatuagem. Assim. E a decisão que tu faz de não tatuar é a mais correta nesse caso. Tem gente que acha que porque tu tem tatuagem... Não é porque eu tenho, que eu acho que todo mundo possa, deva ou consiga ter. Tanto em volume quanto em quantidade, isso é uma coisa, né, exatamente pessoal. E realmente tem que ser levado em consideração, e o profissional tem que estar atento para isso, porque... Já aconteceu de passar desenho na pele da pessoa e sentir que a pessoa não estava, sabe? Parecia que aquela tatuagem estava beliscando ela. Eu disse, mas vem cá, então faz assim, vai com desenho, algumas vezes vai com desenho para sua casa, pensa melhor. Nessa insegurança que você está, não vale a pena tatuar. Entende? Isso tem que ser um jogo limpo. Essa é a importância de, mais uma vez eu digo, procurar um bom profissional. Exatamente. Isso aí. E às vezes isso é difícil para a pessoa, porque tem gente que quer o impulso do quero fazer. Mas se tu não fizer em mim agora, eu vou desistir. Eu digo, ok, mas eu prefiro que você desista e amanhã consiga viver com isso tranquilamente, do que tatuagem virar um tormento. Porque, cara, eu já vi situações em que tatuagem virou tormento pra pessoa, é desesperador. Eu já vi gente que não usa regata, não usa bermuda, não usa... Tu imagina, tu te privar, tu ter um corpo inteiro saudável são... Sabe? Que tu pode desfrutar da vida, a contraponto de tanta gente que não pode, e tu não mostrar partes do teu corpo, porque uma tatu tá ali, tá te fazendo mal. Entende? Isso é... Tá, Regi, muito e no triste, caso de um arrependimento, o que uma pessoa... Vamos lá. O Sasso decidiu fazer uma tatuagem, certo? O Sasso foi lá e tatuou qualquer coisa, enfim, no ombro, certo? Mas o Sasso se arrependeu. O que se pode fazer nessa situação? A gente pode fazer uma cobertura com uma outra tatuagem, que isso vai depender do que temos, do que faremos. Sim. Se esse tema segundo vai comportar o que a pessoa quer fazer, porque numa cobertura o leque que nós temos de 1 milhão numa pele limpa, para uma cobertura a gente vai para 25, 30. Sim. Porque vai precisar ser escuro. O tom preto, ele é muito difícil de ser coberto por outra cor e ficar cicatrizado. Porque uma coisa é tu fazer hoje, outra coisa é daqui 5 anos ele tá ali. Tem essa diferença, porque a tatuagem vai nos acompanhar, a tatuagem vai envelhecer, e isso tá na hora que as pessoas precisam entender e aceitar. A tatuagem, ela não tem como você estar sendo renovada a cada ano. Exatamente. Ela não, sabe? Tem gente que espera assim, não, mas depois que ela... Ok, ela tem o tanto que perde, o tanto que não pigmentou. Resolve-se. Agora, o desgaste da pele não tem freio, né? Então, a gente vai precisar conviver com isso. Então, a gente vai precisar ver opções de cobertura, para se a pessoa ainda quer se manter tatuada. Ou porque então, muitas vezes também muitas vezes tem aquela questão, tipo, eu não
eu não estou curtindo esta tatuagem, Sim. mas eu curto tatuagem. Exatamente. Né? Tem a gente essa pode questão incrementar, também. pode reformar ou pode cobrir. Isso tudo dependendo do que a pele está me oferecendo, do que o trabalho está me pedindo, do que a opção que a gente tem de cobertura, se vai estar dentro do que a pessoa aceita e vai conseguir conviver. Ou então, hoje, popularizado, a gente tem o laser, né? As clínicas que geralmente você precisa ou um médico dermatologista, ou pelo menos alguma clínica que tenha profissionais creditados com conselho, exatamente, que tenha um laser específico próprio, que é um processo bem mais difícil do que tatuar. Sim. Né? Porque daí tu vai entrar lá, vai quebrar o bloco do pigmento, ele vai reabsorver, então vai precisar passar por toda uma questão psicológica de dor a cada mês, de cicatrização, um empenho financeiro. Então, assim, é possível, mas dá trabalho. Então, tu falasse uma coisa agora que é bem importante que as pessoas tenham consciência que, como eu disse, eu pesquisei um pouco a respeito de tatuagem, né? Nós nos conhecemos há um bom tempo, então já deu para eu conhecer um pouquinho do teu mundo, assim. Sim. Fazer a tatuagem tem um valor, um investimento, mas retirar essa tatuagem através do laser, ela tem um custo ainda mais elevado, com um profissional específico, com médicos, né, com uma clínica específica. Então, gente, assim, a tatuagem, né, Regi, me corrija se eu estiver errado, ela é um universo muito vasto. Tu pode fazer o que tu quiseres na tua pele, né, o que a tua pele comportar. Agora, remover isso não é no mesmo tempo e não tão simples quanto tu ir lá e fazer uma tatuagem. Eu nunca usei laser para nada, mas já vi muitos relatos, já vi muitos casos bem-sucedidos, tanto de remoção completa, tanto de uma remoção parcial para cobrir com outra tatuagem, quanto de fazer tatuagem de cobertura sem precisar ter removido com laser, porque daí a pessoa conseguiu entender aquilo que a gente precisava, conseguiu suportar, entende? Porque geralmente alguns trabalhos ficarão mais escuros ou maiores, ou, sabe? Dentro do que a gente precisar naquela pele. Mas também já vi problema de laser trazer problema para algumas pessoas, entende? Então, assim, interessante que o mercado cosmético e isso tenha entrado nisso, esteja popular, que dê essa opção para as pessoas, mas a gente não pode trazer a tatuagem para esse senso comum, assim, eu faço e tiro quando eu quero. Isso, não se pode banalizar. Porque às vezes custa 10 vezes mais do que tu pagou numa tatuagem, e às vezes a pessoa não está afim desse empenho e realmente tem que passar todo mês por uma cicatrização. Então, eu sou sempre dessa ideia. Boas decisões, entende? Com calma e conseguir suportar aquilo depois, mesmo que tu tenha que segurar a onda um pouco na hora de fazer, pensar um pouco melhor, entende? Mas tem a ver também com a pessoa conseguir lembrar depois daquela fase que ela estava vivendo. Não tem a ver só com a representação gráfica. Claro, existem erros de tatuagem, existem várias situações que daí incomodam a pessoa. Mas também existe que a tatuagem está gritando para ti o tempo inteiro da pessoa que tu foi quando tu fez. E às vezes isso é o problema. E daí é aí que a gente precisa, né? Como humanidade e como sociedade melhorar nisso. Essa questão ela é bem interessante, porque assim, a tatuagem ela pode te remeter a um momento muito bom, muito gostoso da tua vida, né? Como ela depois de algum tempo ela pode te lembrar momentos em que tu gostaria de esquecer, né? Então, realmente tem muito disso. Assim, quando tu lembra, acredito eu, né, que quando tu faz uma tatu e ela te remete 10 anos depois, 15 anos depois, tu ainda olha para ela e lembra com carinho, com brilho nos olhos, é muito interessante, né? E aí depois, se você olhou para ela e ela não te remeteu uma coisa tão boa, vai lá, procura a Regi Careca e daí faz uma outra por cima e cobre, faz um desenho lindo e tá tudo certo. Vamos lá, o que for possível a gente faz. É isso daí. Ou até então, às vezes eu digo, mas pensa melhor, entende? Dá uma olhada de novo, dá uma olhada com carinho, vamos ver se isso... Porque essa urgência que se tem em não envelhecer num geral, ela vem pra tatuagem. Só que, tu imagina, eu tenho aqui tatuagem que tem 15, 16, 17 anos de tatuagem. Ela tá aqui inteira, intacta, só que é claro, o traço abriu um pouco, entende? A cor às vezes dissipou, às vezes não. Isso é um processo natural. A gente, tatuagem, ela é orgânica, ela tem a ver contigo, ela tem a ver com a pele. Então, nenhum tatuador pode dizer assim, não, eu te garanto que isso aqui vai funcionar desse jeito, sabe? Como a pessoa também não pode menosprezar isso e achar que a tatuagem vai ser invencível. Sim. Entende? Eu vejo gente se deprimir às vezes também. Mas tá isso ou tá aquilo. Ok, está isso, mas
tá boa a tua tatuagem, não mexe. É uma, sabe, é uma tatuagem antiga, cara, não mexe nisso aí. Ela é uma relíquia, deixa ela do jeito que ela tá bonita. Sim, Sabe? essa questão do traço, eu vejo que algumas pessoas, já ouvi comentários de algumas pessoas falarem assim, tipo, eu não curti muito a minha tatuagem porque o traço, né, ele alterou, ele mudou, ela desbotou, e daí eu questionei, tá, mas tu já tem ela há quanto tempo? Eu já fiz faz 15 anos. Então às vezes a pessoa não tem a percepção de que aquilo ali vai, com o passar do tempo, vai sofrer a ação do tempo, né, do envelhecimento. É como tu mesmo disseste, é uma questão orgânica, né? Então tem as alterações que vão ocorrer naturalmente, né? Exatamente. Então... O próprio verão, a gente vê agora a exposição solar, né, que as pessoas têm agora, como faz essa pele, daqui a pouco já não está mais. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Há 15 anos, por exemplo, a qualidade de material, a gente mesmo fabricava as próprias agulhas. A gente soldava as agulhas, a gente limpava as agulhas, esterilizava as agulhas e tal. Hoje, tu pega pronta, estéreo, feita em cadeia de produção, que uma ou outra tem uma diferencinha para estar um pouco pior. Isso, claro, é um mérito do mercado para a qualidade oferecida para as pessoas em geral. Sim. Existe aquela história de ainda não estar pronto e ter feito algum erro na pessoa, que também é difícil para a pessoa suportar. Mas, de maneira geral, essa história do traço, eu vejo uma cobrança do público que conhece ou que não conhece, tal, como se só soubesse tatuar quem faz um traço fino. Isso é uma lenda absurda. Entende? Não quer dizer nada. A pessoa pode começar semana passada e ela conseguir fazer um traço que ficou fino, ok. Tem a ver com precisão, tem a ver, né, com tudo. Mas não é só isso, o termômetro. Sabe? Eu vejo gente medir profissionais pelo traço fino ou não. Eu vejo traço fino em desenho, em estilo de desenho que nem comporta aquele traço. Sabe? Então, existe meio que uma competição. Mas o meu traço ficou fino, a minha tatuagem ficou com traço fino porque eu fiz com tal pessoa. Isso chega a ser uma loucura do público, assim, sabe? Sim, porque sim. Tem a ver com a qualidade. Eu, como profissional, meus colegas profissionais, temos que oferecer um bom trabalho, até em virtude da qualidade de material que temos acesso, mas é uma construção. Eu preciso, com cada pessoa, entender o que aquela pessoa vai me oferecer de pele. Eu preciso entender o que a dor dela vai me oferecer naquele momento. Eu não consigo ser exatamente... Ninguém consegue. Quem me disser que sim, não pode. A técnica, às vezes, é suprimida pelo momento com a pessoa. Sim. Entende? Porque tu tem uma troca. E eu acredito... E mais uma vez eu te digo, me corrija se eu estiver enganado, que vai depender muito também do desenho escolhido, da arte escolhida, né? Sim. Porque acredito que tenha determinados tipos de arte, desenhos escolhidos que não vão comportar um traço fino. Exatamente. Ou vice-versa, né? Então, realmente essa questão do traço, gente, é muito importante. Eu ouço muito as pessoas falarem, né? Eu trabalho com... 90% da minha clientela é mulher e hoje em dia, né, muitas mulheres usam a tatuagem, vestem a tatuagem. E eu ouço muito isso. Fulano tem um traço fino, ciclano tem um traço fino, assim. Então, realmente, isso que tu estás falando faz todo sentido, assim, as pessoas são medidas pelo traço, assim. Existe uma busca, claro, eu vejo dessa forma que tem a ver com que ela buscou um profissional, tem a ver com que ela empregou o tempo e o dinheiro dela num profissional que sabia o que estava fazendo. Ok, tá certo. Mas existe uma outra, entende? Existe uma outra construção que cada um tem o seu estilo de tatu. Né? Mesmo dentro dos estilos, cada pessoa vai personalizar um pouco. Existe uma busca, às vezes, por um delicado. As pessoas, mas eu quero delicado. Só que, às vezes, se tu usar um traço um pouco diferente, com um pouco de sombra colocada no lugar certo, um pouquinho mais escuro, vai ficar mais delicado do que se tu deixar aquele trabalho sem personalidade para ficar suave. Certo. Entende? Às vezes a suavidade é importante, mas às vezes não. Às vezes precisa ter um certo peso, tanto em traço quanto em pintura, para aquilo funcionar a longo prazo. E, Regi, falando assim, aproveitando esse gancho, assim, suavidade, peso, né? Vamos mudar esse peso para força, né? Quais os locais que as mulheres mais escolhidos pelas mulheres e quais os locais mais escolhidos pelos homens para se fazer uma tatuagem? Ou não existe essa diferença? Hoje em dia é mais difícil categorizar. Hoje em dia é bem diverso, porque há um tempo o homem fazia aquela função de fechar o braço aqui primeiro, né? Ou já fazia o braço todo. Era muito difícil uma mulher que topava fazer um trabalho maior
sabe? Por exemplo, antebraço, que geralmente aparece mais, né? Uhum. Mas hoje não tem assim, Não sabe? tem essa diferença? Não tem. Tem bom, muito a ver legal. com... Uhum. Tem muito desenho muito popularizado, sabe? Muitos estilos popularizados e muita tatuagem pronta na internet se mostrando para as pessoas. Uhum. Então, há 5 anos atrás, o pessoal tinha medo de fazer nesses locais que aparece mais para trabalho. Hoje em dia tem gente que começa fazendo aqui. Sim. Sabe? Até porque eu vejo que hoje as empresas... Acredito que ainda deva acontecer, né? A gente sabe que o preconceito ele existe nas mais Sim. variadas, nos mais variados segmentos, Sim. né? Mas hoje algumas empresas ou muitas empresas, elas mudaram essa percepção, elas têm uma outra visão da tatuagem. Sim. Até porque os donos de empresa têm tatuagem, os filhos dos donos têm tatuagem. Sim. Então, assim, e tem uma outra questão. Eu vejo que algumas empresas, se elas não começarem a se adequar a essa nova realidade, né, das pessoas, do estilo de vida, elas vão ficar sem profissionais. Vai ficar. Porque a gente tem uma empresa aqui em Criciúma, uma empresa bem conceituada, que até pouco tempo atrás a gente não via os funcionários usando tatuagem, vestindo uma tatuagem. Sim. Né? Hoje a gente chega lá e a gente vai lá nessa empresa e a gente vê os funcionários com tatuagem, Sim. né, com piercing, assim, então a gente vê que o mercado de pouquinho a pouquinho Vai abrindo, vai né? abrindo, né? Vai mudando isso. Até assim. porque deve ser muito frustrante, imagina a pessoa ser capaz para aquele cargo, né? E por uma escolha dela ser impedida de atuar por causa de tatuagem, né? Exatamente. Algumas tatuagens têm algumas ligações de desenhos aí com símbolos que as pessoas acabam ligando, né? A facção, entende? Tem a ver com essa cultura, né? Uhum. Não representada exatamente no nosso dia a dia. Sim. Sabe? Não existe assim, vim fazer uma borboleta, por que isso? Não. Para quem vive diariamente com tatuagem, isso não existe. Uhum. Mas a leitura de fora, às vezes, leva a crer esse tipo de coisa. Se pensando por esse ponto ainda, né? Não, mas de qualquer forma, o poder pessoal daquela pessoa como teu funcionário ter tatuagem ou não, né? Uhum. Não deveria ser um motivo de exclusão, né? Exatamente. Eu ainda vejo alguma restrição, né? As pessoas ainda pedem conforme ramo, assim, às vezes, né? Não, mas isso aqui eu não posso fazer porque aparece, isso aqui e tal. Eu já escutei de cliente que eu não devia estar atendendo naquele lugar, que o pessoa que me contratou não devia estar bem no dia que contratou, ainda antes de tatuar, mas que já tinha tatu, né? Já te conhecia. Então, isso há 15 anos, não foi no século passado. Acontece, né? Tipo, o que você está fazendo aqui? Eu digo, estou atendendo, mas como assim, com essa tatuagem no braço? Eu digo, pois é. Não, mas então o fulano que te contratou não estava bem. Eu digo, não sei, ele está lá, você pode perguntar, né? Mas, só que de modo algum ele sabia o que eu estava oferecendo como profissional. Sim. Mas eu vou te falar que a contraponto eu quase consigo entender essa certa restrição, assim, sabe? Porque eu tenho um certo medo dessa popularidade absurda, assim, sabe? De temas, tu vê que as pessoas sendo carregadas pelas tatus. Sim. Sabe? É muito legal tu ver tatu em todo lugar, mas às vezes tu diz assim, poxa, isso aí podia estar mais feito, tá bem feito, isso podia estar em um lugar diferente, sabe? E isso acaba que já fomenta um pouco mais o preconceito de quem não consegue entender Sim. toda a história e tudo que existe por trás da tatuagem. Uhum. Exatamente. Gente, só lembrando que vocês podem, quem está nos assistindo, vocês podem tirar as dúvidas de vocês, vocês podem mandar as perguntinhas de vocês aí no canal, que a gente vai estar tirando aqui, a Regi está aqui hoje para tirar as dúvidas de vocês. Inclusive, vamos dar uma olhadinha, ver se nós temos alguma interação aqui com a Regi, gente. Vamos dar uma olhada lá? Vamos ver o que o pessoal tá... Que dupla fantástica nessa noite. Olha. Valeu, Jonathan. Muito obrigado. O Jonathan está sempre aí nos assistindo, né? Felipe Machado, papo muito necessário. Gratidão, Rê, por nos representar tão bem. Imagina, isso aí, Felipe. Ela é fera aí, ó, certo? Então, gente, lembrando que vocês podem estar mandando aí, né, as dúvidas de vocês. A Regi está aqui para tirar as dúvidas, né, de quem está nos acompanhando. Regi, assim, agora uma dúvida... A dúvida que não quer calar, assim, aquela pergunta que não quer calar. Quais os locais mais inusitados
que já apareceram, assim, pra tu fazer tatuagem. Por quê? Porque a gente vê, assim, né? Alguns famosas, assim, né? Que tatuam em locais muito inusitados, assim. Acontece de as pessoas te procurarem para fazer esse tipo de tatuagem? Acontece em todos os lugares possíveis e imagináveis. Todo tipo de desenho e região genital, né? Vai ser mais... Já fiz alguma coisa muito ousada, né? Que daí vai ter a ver também com contaminação, que não vai ser um lugar passível de cicatrizar. Daí não fiz, mas todo tipo de desejo e todo tipo de inspiração as pessoas têm para pedir tatuagem. E assim, eu acho que daí vai muito, né? Tipo, do profissional. Sim. Incorporar realmente o profissional naquele momento ali e ver que tipo assim, é um trabalho a ser feito, é um cliente, enfim, e é uma região como se fosse o ombro, por exemplo, né? Então... Mas, bem como toda tatuagem, né, que seja, por exemplo, no braço, a gente precisa fazer essa história de dizer, não, então vamos ver se dá para fazer, se tiver confortável com a ideia da pessoa com que foi. Sabe, isso vai surgir na hora, né? Sim. Vamos fazer, e se for muito absurdo, daí hoje eu já consigo dizer assim, não, olha, realmente não dá, não consigo fazer, não dá para fazer, não é para mim, de repente outra pessoa vai ser muito mais eficiente do que eu para você com esse trabalho, né? Porque sempre tem gente trabalhando, mas se procura de tudo. Posso fazer um adendo? Claro, com certeza. O Felipe, que é o Lipe, que é o Lipe Vadosh, que tem um estúdio, ele é muito interessante que ele fez pela tatuagem em Criciúma, que ele levou ela para o nível acadêmico. Ele se formou em artes e tal, em toda a sua especialização, ele trouxe a tatuagem como tema e buscando, de repente, trazer isso para uma cadeira no curso de artes. Então é muito interessante que ele faz muito interessante mesmo. pelo cenário, que com certeza vai ser revolucionário. Porque a gente sabe que na história da tatuagem houve um período, e é como tu mesmo disseste, não muito distante, em que a tatuagem ela era banalizada, ela era vista como... uma característica de transgressão, de uma pessoa que não era não serviria para ser um bom profissional em qualquer área, enfim, né? Ela era vista com maus olhos, assim. E hoje, vendo que tem vocês profissionais, né, como esse seu colega, que está trazendo isso para um âmbito totalmente diferente, né, com uma pegada artística, como uma profissão, como, né, porque as pessoas achavam que a pessoa que tinha tatuagem não era uma boa pessoa na sociedade. E aquele que tatuava também pior ainda. Pior ainda. Então vê hoje que está tendo essa mudança, né, que as pessoas hoje usam a tatuagem como algo, como um adereço, um adorno para o seu corpo, para deixar o seu corpo ainda mais belo, ainda mais bonito. E aí é onde que a gente entra, que a gente está aqui hoje, realmente para dizer que a tatuagem ela é algo a ser visto como uma arte, como uma beleza, né? Eu acho isso muito importante, é muito válido. Né? Além, eu vou mais além, porque quem vive tatuagem de verdade e respeita ela e está há anos trabalhando, desenvolveu suas famílias fazendo tatuagem. Sim. Entende? Ela é realmente o estilo de vida, porque tu vive aquilo ali, tu consegue imaginar. Criar uma família, sustentar uma família através desse trabalho que tem a ver com a confiança das pessoas, né? E tu fazendo isso de maneira correta, sendo que a gente não é profissão em lugar nenhum, a gente tem dificuldade de conseguir burocracia em todos os lugares, mas a gente precisa pagar o mesmo imposto, a gente precisa ter um rigor de saúde, precisa estar em dia para poder estar funcionando, né? Que é o que todo mundo deve buscar. Então, é muito legal. E sabe onde que a gente vê que a tatuagem realmente já está dentro da vida das pessoas? É porque eu tatuo. Sim. Então, é normal que eu tenha tatuagem espalhada em todos os lugares. Só que hoje tu conhece vários profissionais de várias áreas que não tem nada a ver com tatuagem e que já portam pedaços de corpo inteiro tatuados. Sim. Há, acho que 5 anos. Numa cidade como Criciúma, que ainda não é uma grande metrópole, porque se tu vai para, por exemplo, São Paulo, tu vai em qualquer ramo, a pessoa já está lá com sua tatuagem que não tem a ver com tatu, e isso é muito legal. E eu posso dizer que eu conheço a Regi há um bom tempo. E eu posso dizer que a Regi, se tu me permite fazer esse comentário, a Regi, ela é
Nós estávamos falando sobre isso antes. Ela é um apoio da família dela. Ela é muito família, certo? É muito família. Então, a tatuagem, ela não determina se tu é uma pessoa boa ou não, se tu deixa de ser um valor ou não para a sociedade, né? Porque tu é a prova viva disso. Eu te conheço, eu sei, eu posso dizer isso. Que tu é, assim, o porto seguro, né, de muita gente que nós estávamos falando antes. Assim. Olha Então... que eu me emociono. Mas em muitos momentos a gente tem que provar isso. Entende? A gente tem que provar e até certo ponto, às vezes, isso te abala. Né? Depois tu vai conseguindo criar maturidade, tal, consegue entender. Às vezes tem a ver com aquela história que a pessoa gostaria de poder fazer, não faz. E isso também, eu vou te dizer, tem a ver com cabelo. O que eu já escutei na minha vida, principalmente assim de mulheres mais velhas, é o meu sonho, como eu queria ser careca, nossa, mas se eu fizer, minha família vai fazer não sei o que comigo, ou sabe? Incrível, assim. E, amiga, eu escuto isso todos os dias, tá? Porque isso que tu está dizendo é bem real, porque eu canso de ouvir mulheres, às vezes até nem o fato de ter a cabeça raspada, o fato de ter um cabelo curto. Eu canso de ouvir mulheres que dizem assim, tinha tanta vontade de cortar meu cabelo curto, mas se eu fizer isso, meu marido se separa. Assim, sabe? Ou então, se eu fizer isso, meu filho me mata, porque meu filho não quer que eu corte cabelo, sabe? E sabe o que eu respondo nesses casos? Eu sempre digo assim, então, já que o teu marido, o teu filho, a tua família, ou sei lá quem gosta tanto do teu cabelo, corta, põe numa caixa, faz um pacote de presente lindíssimo e dá de presente pra pessoa. E satisfaz a tua vontade. Exatamente. Até porque diferente da tatu, o cabelo cresce, tem como mudar. Tem como mudar. Daqui a pouco, né? Exatamente. Tá? Então, assim, gente, importantíssimo a gente lembrar, né, que tatuagem e piercing, eles, né, os adornos, os adereços, eles não determinam a personalidade da pessoa. Ela muito pelo contrário, ela demonstra a personalidade forte que você tem, né, por saber usar, por assumir. Ele vem agregar, né? Isso, exatamente. Por vestir esse estilo de vida, né? Falando um pouquinho de piercing, né? Que eu sei que também é a tua área, os piercings, os adereços, enfim. Vamos lá. Antes da gente falar de piercing, eu quero saber agora desses microdermais, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes, assim, e que eu acho muito interessante. É uma pegada que eu acho que não tem muito tempo, né? Surgiu há mais ou menos quanto tempo? Olha, quando eu fiz os meus do rosto, que eu fiz com o Maurício, né? A gente fez ali no estúdio. Eu não sou boa de precisar a data, mas eu acho que ele deve ter pelo menos uns 12 anos. Uns 12 anos. Ele era uma técnica que, tipo, já tinha a sua... Né, já estava difundida principalmente no meio. Essa é a diferença. Ele primeiro vive no meio, entre tatuadores e piercings, depois ele chega no público. Hoje o público em si já consome o microdermal. Hoje o microdermal, ele é enorme. Ele é um tipo de piercing. Posso considerar... É uma perfuração, mas então a gente pode considerar um tipo de piercing como os do nariz, os da boca, enfim. Mesma coisa. E como que é feita a colocação do microdermal? Ele é mais específico do que a perfuração, aspas, simples, né? Ele faz uma retirada de tecido e a gente encaixa uma joia que fica como se fosse implantada. Sim. Então, ele tem uma cicatrização muito legal. Ele precisa de bases fixas para ficar. Ele tem lugares específicos do corpo para ser feitos. Mas depois que fez e cuidou direitinho, ele cicatriza e vive por anos. Então, saudável. Nós estávamos falando sobre os cuidados, né? Que tu disseste que os cuidados são mais simples, vou usar esse termo. Não que precisem de menos atenção, mas são cuidados mais simples. Como que são os cuidados para quem deseja fazer um microdermal? Primeiro escolher um lugar que ele vai ficar fixo, né? E conseguir entender que precisa ser, por exemplo, a gente quer fazer no dedo ou na mão, que tem muita movimentação de pele e musculatura, ele não vai conseguir, ele precisa de uma base fixa. Sim. Face, meio de face, tórax vai fazer isso bem, sabe? E só deixa eu te interromper. Quando tu fala em base fixa, seria um local que não tem muita movimentação muscular e nem tração, enfim. Isso. Certo. Porque daí, como ele vai ficar implantado, ele precisa, né, dar um suporte para essa perfuração. Eu não faço, mas algumas pessoas fazem também bochecha ou fazem lábio, né, que daí ele também suporta. Eu não faço, então disso eu não consigo te dizer como é a cicatrização. Mas ele em si é uma cicatrização, é uma perfuração muito boa de cicatrizar, a saber que vai precisar
manter uma pele limpa, vai precisar manter uma pele livre de produtos, que isso é a principal dificuldade, às vezes, principalmente com maquiagem, né, creme, essa história toda que se passa. Ele precisa de um espaço sobrando para que isso não encoste, ele precisa ficar sem atrito. Nessa época, é extremamente importante que não se pegue sol, banho de mar, de piscina em cima. Então, agora, a perfuração, num geral, para quem usa o verão e desfruta, não vale a pena fazer. Sim. Porque o pico de cicatrização vai estar exatamente ali, vai estar expondo a bactéria, vai estar expondo a queimadura solar. Então, nesse momento, não vale a pena quem gosta de usar o verão, né? De desfrutar. Mas mantendo o cuidado básico no início, seguindo o que a gente pede, né? Vai cuidar um pouco de alimentação e tal, mas basicamente cuidando para não bater, mantendo ele higienizado da maneira correta, sem ser demais também, não vai entupir de remédio, não vai entupir de pomada, sabe? Tem toda uma... Não, nem tanto lá nem cá, tem que ser no meio termo, sabe? Não vai estar trocando de joia, não vai estar fazendo imperícia, que daí não vale a pena, mas ele cicatriza e fica por anos. E hoje, o piercing, a gente sabe, né? A gente acompanha a história do piercing já há tantos anos. Sim. Já se usou muito piercing no nariz. Muito. Como chama esse que tu tem Septo. no septo? De sobrancelha. Lábio. Enfim, lábio, né? Hoje, as pessoas continuam buscando esses mesmos locais ou tem uma tendência para ter um local mais onde as pessoas estejam usando mais hoje? Como que funciona? Ele varia de tendências. Mas, no geral, hoje, muito procurado são orelha, projetos de orelha para fazer, né? Posso dizer assim, que é o mais popular. Mas nariz é um carro-chefe que todo mundo, né, gosta e vai perfurar. Umbigo também se mantém. E quem gosta de piercing, quem quer naquele lugar, sabe, vai buscar fazer. Regi, assim, a gente sabe que esse mundo da tatuagem, né, da arte corporal, a gente tem muito assunto. Sim. Mas o nosso tempo ele é muito curto, certo? Então vamos, algumas perguntas que eu gostaria de te fazer antes do final do nosso bate-papo. Vamos lá. Tatuagem causa queloide? Pergunta de uma pessoa que gostaria muito de fazer uma tatuagem, mas ela tem propensão. Daí a gente precisa ver esse caso da propensão dela, ver esse histórico da pele, se ela já tem alguma coisa, mas, num geral, ela só vai ficar com uma cicatriz hipertrófica se ela for muito mal feita, ou se ela for machucada, ou se ela não for bem cuidada após. Um procedimento bem sucedido não causa queloide. Então, a gente precisa ver. E nessa pele que existe essa propensão, a gente precisa estudar o que é essa propensão, ver o que acontece. Porque, por exemplo, às vezes um corte cirúrgico ele tem diferente estímulo do que uma tatuagem. Sim. Então, esse fantasma queloide, a gente precisa sentar individualizado e conversar para ver o que se aplica. Não é uma regra geral. Não é uma regra. Imperícia, material de baixa qualidade ou estragado, agulha machucada, realmente pode fazer com que isso aconteça. Mas, no geral, precisa ter cautela e não quer dizer que se a pessoa já teve uma queloide vai acontecer de novo. Certo. Outra questão. Me pediram para que eu te perguntasse quais os locais menos doloridos. Também uma pessoa que tem interesse querendo fazer tatuagem. Olha, isso também é pessoal, individual, que tem mais a ver com a construção de dor da pessoa do que um termômetro X. Mas tatuagem dói. Não tem como, não. Não tem como, dói. Ela dói para fazer, ela dói para cicatrizar e ela vai precisar daquele tempo. Lugares de juntas, lugares de ossos, pescoço, pé, costela, geralmente são os piores. Aspas, o que menos dói é lugar de musculatura, tipo braço, tríceps, panturrilha dói também. Não adianta, a gente tatuagem dói. Então... E também é uma questão de limiar de dor, que cada ser humano tem um. Exatamente. Né? Tem gente que para ti, uma espetada numa agulha, uma espetada no dedo numa agulha pode ser praticamente nada. Claro. Para uma outra pessoa vai ser um horror de dor. Até porque naquele momento a gente vai estar lidando com ansiedade, vai estar lidando com dor, vai estar lidando com a pessoa se submeter a essa situação. Então, não tenho como te dizer que não vai doer, isso não existe. Mas sabendo que vai passar por isso, que vai passar por esse momento, que vai precisar exigir uma certa superação, já ajuda bastante, tendo a realidade trabalhando junto. E também agora uma dica minha aqui, como eu falei antes, eu não tenho nenhuma tatuagem, mas eu já usei piercing. Então, assim,
Quando a gente quer muito alguma coisa, quando tu tem muita vontade de fazer alguma coisa, dica minha pra ti aí, amiga, que fez essa pergunta. Quando a gente quer muito fazer alguma coisa, a dor é algo que a gente já vai sabendo que vai ter que passar por ela. Ela faz parte do processo. Então, ela, nesse processo de tu administrar a dor, ela já diminui 50%. Então, ou seja, 50% do que tu sentiria, tu já não vai sentir mais porque tu quer muito aquilo. Então, vai lá e faz, beleza? A minha dica é: não se iludam. Não dá pra chegar lá com aquela construção do mas não dói. Não, dói. Ele vai ter um tanto de dor. O tanto que tu vai suportar vai depender exatamente disso, do tanto que tu quer ir, né, da tranquilidade, da empatia que rolar ali no momento. Mas se tiver certeza da escolha e certeza que vai passar por aquilo, já ajuda bastante. Beleza. E uma última pergunta que me pediram para te fazer alargador tem volta? Cirurgicamente. Cirurgicamente? Então, ó, você aí que me fez essa pergunta, tá aqui. Tá pensando em colocar um alargador, né? Analisa, conversa com o profissional, vê as possibilidades, porque não é só tirar e a orelha vai voltar. Não. Então, às vezes, conforme o tamanho, se ele não foi um tamanho muito grande, se a pessoa não usou por muito tempo e tira, ele até retrai. Mas agora, selar de novo a orelha assim, ele sozinho, num passe de mágica, ele ficar pequeno, não, isso é mito. Isso não existe. Não. Regi, então, assim, quero te agradecer imensamente, né, pela tua participação hoje aqui, por ter dado essas dicas, falar um pouquinho sobre o mundo maravilhoso, incrível da tatuagem, né, da arte corporal, dos piercings e tudo mais. Onde que as pessoas podem te encontrar? De que forma que as pessoas podem fazer uma consulta contigo, né? Fazer aí um desenho de uma tatuagem, de uma futura, ou mudar uma tatuagem que já tem? Passa aí o teu contato para a galera que está vendo. Eu que te agradeço o carinho e o convite. Foi muito legal estar aqui contigo. O meu Instagram, que é o @cleanart_tattoo. Ele é a porta para... Eu respondo lá, tenho acesso lá. Hoje eu não fico o tempo todo no estúdio, então às vezes a pessoa me procura lá, eu não vou estar. Então, entrando em contato comigo no Instagram, que daí eu passo o meu WhatsApp também por lá, a gente resolve tudo por ali. Tá, então é @cleanart_tattoo. Isso aí. E também tem o Maurício, que trabalha lá, que é teu marido, né? Isso. Que o Maurício também é um exímio conhecedor desse mundo, né? Então, ou seja, a pessoa entrando em contato contigo ou com ele, estaremos lá. Estão lá, né? Um telefone de contato? É o 99979-2741. Então, beleza, número galera. Antigo aí que funciona e tá. O meu WhatsApp tem um contato, 9979-2741. Isso aí, Regi, muito obrigado. Obrigado. Né? Obrigado mais uma vez. E com certeza vamos marcar outros bate-papos para a gente, né, tirar a dúvida da galera. Pessoal, um grande beijo para vocês que nos acompanharam hoje. Fiquem ligados. Na semana que vem eu tenho um programa incrível para trazer para vocês. Meu convidado de semana que vem, ele é um exímio instrutor de uma arte marcial incrível, Tai Chi Chuan. Tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba, certo? Acompanhem a gente aí e sigam o Portal Nações. Muito obrigado, uma boa semana para todo mundo, galera. Um grande beijo. Beijo. Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Conheça todos os diferenciais da graduação Multi-Unesc. Experiências práticas, ensino multiplataforma, com inovação, tecnologia e impacto comunitário. Para quem quer fazer a diferença no mundo. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999 150 433. Ser Unesc faz toda a diferença.